Nós estamos numa fase em que a própria ficção ela serve como uma leitura diagnóstico de uma sensação de futuro muito negativo. Esse exemplo da ficção científica, ele ilustra muito bem uma miopia, na verdade, que nós temos, né, em relação à nossa realidade, porque todos esses planejamentos a longo prazo, né, eles demandam um olhar para a temporalidade, um olhar de previsão, de planejamento, né, de antevisão de coisas, em um mundo que não está mais acostumado a olhar para uma temporalidade tão expandida, né? Então, nós temos dificuldade de sair desse olhar imediatista, isso barra muito a nossa possibilidade de construir planejamentos adequados para o futuro, e ao mesmo tempo, esse nosso olhar para o passado que também é cada vez mais limitado, né? A nossa interpretação, o nosso conhecimento efetivo sobre os fatos históricos, enfim, acaba também sendo muito limitado. Então, ao mesmo tempo em que nós falávamos daquela questão das informações que chegam a todo tempo e que nós não damos conta de absorver, esse conhecimento não só não é assimilado como deveria ser, como nós entramos em contato com uma série de ideias que às vezes não têm o menor fundamento, né, e que nós não sabemos operacionalizar muitas vezes para conseguir conceber um plano de mudança para o futuro e nem de aproveitar a lição do passado. Esse menosprezo pelo que está acontecendo, essa falta de visão estratégica em termos do próprio relação que a gente vai ter cada vez mais com recursos como água, seja para o alimento, para a cidade, etc., ela é muito preocupante, assim, porque a gente não está mais falando do final do século, nós estamos falando daqui 25 anos, né? Que até o Yuval Harari, ele fala disso, né? No Homo Deus, né? Dessa necessidade da gente criar governanças para temas complexos em formatos que a gente não tem hoje, né? Pegando esse ponto aqui, o ficção científica, né? O ficção, eu acho que tem um papel essencial, fundamental. O espírito aventurar, o espírito de explorar novas fronteiras é que traz o ser humano onde o ser humano é hoje. E eu acho que somos uma raça, um bicho resiliente. Eu acho que somos um bicho curioso, eu acho que vamos sobreviver muitos anos, né? Eu acho que a gente vive hoje e viverá cada vez mais nesses diferentes tempos, né, da humanidade. A gente vai viver nesse futuro que você está trazendo, mas a gente vai viver em Idade Média, em pré-história. Tem pessoas que andam sei lá quantas horas por dia para conseguir ter acesso à água, pessoas que chegam na vida adulta sem ter visto uma água transparente. O quanto que eu vou poder ser um agente para diminuir essa diferença temporal das eras e fazer com que todo mundo possa viver cada vez mais nesse futuro ou não, né? Eu acho que é aí que porque senão a gente vai se fechando cada vez mais, né? Na nossa vida possível urbana e tal. A gente está chegando num momento tão de cisão na sociedade, de diferenças e de uma rigidez muito grande, de escassez de várias coisas, né? Eu acho. De escassez de solidariedade, de escassez de empatia. Uma das habilidades do futuro é ser flexível, é ser fluido. E o brasileiro, por o lado bom e por o lado ruim, é uma cultura muito mais flexível, né? E muito mais aberto também à improvisação, o jeitinho brasileiro que muito acham uma coisa ruim, mas que eu, como futurólogo, vejo como um potencial de inovação para o futuro muito grande, né? Acho que a gente está no Brasil num momento de aridez, né? Aridez dessa generosidade, até dessa alegria. Eu acho que tem uma coisa de um refluxo grande. Tem um paralelo legal que, assim, a gente tem uma coisa com os usos da água, e principalmente com a questão, por exemplo, do saneamento urbano. A gente ainda tem uma visão muito linear de como a gente lida com a água. A gente busca a água de um lugar, faz ela passar e manda ela embora. E acho que tem muito a ver também com essa coisa do como que a gente lida com as relações também, né? E acho que a tendência e o desejável, né, é, por exemplo, a gente começar a criar uma coisa mais circular do uso. Então, eu uso a água, eu reuso ela. A água é um recurso assim, sensacional, né? Porque você pode reusar essa mesma água
infinitas vezes, né? Talvez essas fronteiras elas precisam cair muito mais ainda, e esses movimentos eles precisam ser mais fluidos para que talvez uma bacia de verdade hidrográfica de intenções e de consiga de fato fazer com que flua esse futuro aí que a gente está falando.